Oi, gente, tudo bom? Aqui quem fala é o Luiz Carlos. Meu grupo sou eu, o Jefferson, Danilo, o Rodrigo e o Luiz Gustavo. E nós escolhemos apresentar para essa atividade do Lixo ao Luxo um projeto de compostagem, né? Onde a gente vai utilizar os resíduos orgânicos que a gente gera na cozinha, né? Principalmente aqui a gente vai apresentar com resíduos crus e mais de base vegetal, nada de origem animal. Além de casca, somente casca de ovo que a gente utiliza aqui. Então, por que a gente vai fazer esse trabalho? Aqui em casa a gente já faz compostagem. Então, boa parte do composto que é gerado eu utilizo utilizado nas plantas aqui. Então, eu vou mostrar alguns vídeos para vocês sobre isso. Bom, todas as plantas que eu tenho aqui em casa que estão em vasos, né, elas possuem ou 100% de composto orgânico ou uma parte dele. Esses pés de mamão aqui, por exemplo, eles têm, se eu não me engano, 50% de material comprado, então composto orgânico comprado, e 50% de composto que eu fiz aqui em casa. Quando eu plantei eles estavam desse tamanho aqui. Então, ele já está bem grande. Agora eu vou mostrar os que estão sozinhos. Aqui são os pés de abacate. Eles também têm a mesma coisa. A única coisa que eu tenho diferente aqui é que eu coloquei as folhas para aumentar, para manter a umidade aqui do solo, tá? Então esse aqui é 50% também. Aquele pé de abacate, ele tem 30% do meu material, do meu composto orgânico feito aqui em casa. E aqui nesse canteiro meu, esse aqui é um pé de mamão que já está plantado já tem 1 mês e meio. Né? Quando eu plantei ele tinha 1 metro de altura, agora ele está com um pouco mais que isso. E o solo dele aqui, vocês vão ver que ele é preto, aqui já se misturou. Mas aqui eu também tinha 50% do composto. Esse pé aqui eu plantei hoje, né? Eu transferi do vaso para cá hoje. E a base dele, quando vocês verem aqui, deixa eu até tirar aqui um pouquinho. Vamos ver. Ó, aqui agora vai ser difícil, eu plantei hoje, é ruim mostrar. Mas a base dele é de 100% do composto aqui de casa. Quando eu plantei ele dentro do vaso, ele tinha metade da altura. Então ele estava mais ou menos aqui. E hoje ele está bem grande, por isso que eu já transplantei ele aqui para cá. Então pessoal, como eu falei, esse aqui é o balde onde a gente coloca os restos da cozinha. Então aqui no fundo dele a gente tem uma camada de folha seca, uma parte de material que a gente tem da cozinha. E esse aqui já é o que a gente colocou hoje, que é folha seca. Então é sempre nessa quantidade aqui que eu ponho. E depois quando eu tiver mais ou menos nessa linha aqui, esse material vai para a composteira grande ali. Então, para continuar aqui o vídeo, só para vocês terem uma noção, eu tenho 2 composteiras e eu comecei uma terceira. Aqui, na verdade, eu tenho 4, né? Essa aqui é que eu vou começar agora. Na verdade, eu já preparei algumas coisas. Aqui a gente tem pedra lá no fundo, alguns galhos e esses raízes velhas aqui. Para que serve isso aqui? Quando a gente for colocando aqui o material orgânico, as pedras, os galhos, as raízes, elas vão servir para que quando começar a formar chorume no fundo, as minhocas elas não se afoguem. Então elas podem usar isso aí para subir de volta para o material que está sendo decomposto. Então essa composteira aqui é um balde de lixo, daqueles comuns, daqueles pretos, com uma torneira de filtro embaixo para poder tirar o chorume, que ele também pode ser usado, que ele é um biofertilizante, a gente tem que diluir a cada uma parte dele em 10 de água. Então eu coloco ele no fundo para isso. E aqui a gente vai colocar o material orgânico. Eu ponho a tela porque para não poder entrar mosca, barata, esses bichos, porque eles não são bons para compostar e depois para poder usar o
composto orgânico que eu tenho aqui dentro, tá? Vou pegar aqui, essa aqui é uma composteira antiga que eu tenho. Esse aqui é um composto que ele ficou muito tempo aqui, ele ficou 2 dias aqui no sol, porque foi uma troca que eu fiz aqui dessa composteira para a nova. Então ele fica seco. Esse aqui eu usava muita casca de ovo. Só que eu comecei agora a separar as cascas de ovo para depois moer elas, transformar em pó e poder aplicar direto no solo, em vez de fazer desse jeito aqui. Mas também funciona como adubo, mesmo assim inteira. Só vai demorar um pouquinho mais para ter a decomposição dela pelo solo, tá? O processo de compostagem é baseado no que eu utilizo aqui em casa, é a utilização somente de resíduos orgânicos crus, né? Então, resto de alface, tomate, casca de fruta, casca de banana, esses itens são os itens que eu utilizo na minha composteira aqui. E a minha composteira, e além disso, eu utilizo também, esses são a base úmida, né, dos resíduos. Além disso, aqui eu tenho algumas plantas também no quintal, então eu uso as folhas do que a gente tem aqui para fazer a parte seca. E além disso, há 2 anos eu comprei algumas minhocas, então eu faço criação de minhoca aqui para alimentar as minhas composteiras quando necessário, quando eu necessito a utilização dessas minhocas para repovoar, ou então para poder até aplicar no solo aqui quando tem falta desses animais. Bom, aqui é outra parte da minha compostagem, então aqui é a minha composteira mãe, que eu chamo. Antes eu tinha só aquela vermelha que eu mostrei, que tá toda detonada ali. E ela, por que eu falo que é a composteira mãe? Porque é a partir dela que eu pego as minhocas para colocar ali nas composteiras. Então, a maior parte das minhas minhocas, elas têm a origem daqui. Eu comprei, inicialmente, faz 2 anos, algumas minhocas. E eu comecei a fazer a compostagem naquela caixa vermelha, né? Aqui, o que acontece aqui? Forma um habitat aqui, então eu tenho um material altamente nutritivo para elas. Eu coloco a caixa de uva para manter a umidade delas, então para que volte sempre a umidade para cá. E aí aqui eu vou levantar para vocês verem a quantidade de minhoca que eu tenho só aqui em cima. Elas sobem para cá porque tá bem úmido aqui, e elas fazem normalmente aqui de berçário, onde as minhocas menores elas vêm para cá, tá vendo? Aqui ó, tem bastante minhoquinha aqui. E as minhocas maiores, elas ficam na parte de baixo, na parte de baixo que eu falo no meio da composteira. O que é a compostagem? A compostagem é um processo de decomposição dos resíduos. Então, a gente tem dois produtos. Um é o composto orgânico, que é o material sólido, né, que é a partir da decomposição feita tanto por fungos e bactérias, quanto aqui em casa que eu utilizo as minhocas. Então, é um material altamente nutritivo para poder ser utilizado nas plantas. E o outro produto que a gente também tem é o chorume. Ele é um produto altamente tóxico se ele é colocado diretamente. O que é indicado para utilização desse produto? A gente diluir uma parte desse líquido em 10 partes de água, porque aí esse produto ele também ele é rico, é um líquido altamente rico em nutrientes também. Quando a gente dilui, a gente vai conseguir utilizar esse chorume para utilização nas plantas. E não vai poluir o solo também. Então, no processo, como é que é feito? Aí a gente tem algumas coisas que a gente tem que fazer. O que é indicado? A gente usa uma parte do material do nosso resíduo sólido orgânico para 3 partes de resíduo seco, que no caso são as folhas secas das árvores.
Então, principalmente a gente faz uma camada de base seca, uma camada uma camada que são as 3 partes, parte seca, e uma camada da uma parte de base úmida. E aí a gente vai fazendo, intercalando isso. Por que isso? Porque a gente tem que fazer o processo, além de... A gente tem que fazer o processo de manter a temperatura e a umidade dentro para essa compostagem. Por que isso? As minhocas, no caso que eu utilizo aqui, elas não... se a gente tem um excesso de água, a gente vai fazer com que elas morram. E se a gente tem pouca água, elas vão sair dali porque elas vão querer outro lugar. E além disso, o processo também. Porque ele vai equilibrar também a temperatura da composteira. Então, se tiver um excesso muito grande de água, essa composteira vai ficar praticamente fria, né? Uma temperatura muito próxima do ambiente ou então até abaixo. Isso não é indicado. E se ela estiver muito seca, essa compostagem vai ter uma temperatura muito alta. Então, o ideal ali é que ela esteja por volta de até uns 30 graus. Isso já é muito quente, mas se ela tiver uns 23, 24 graus, como é que eu vou saber isso? Colocando a mão. Se a gente vê que já está meio quente pra gente, então quer dizer que para as minhocas e para as bactérias, os fungos que estão ali é muito quente. Então isso não é o ideal para aquilo ali. Além disso, se a gente tem muita água e está muito quente, também isso ajuda na proliferação das bactérias que são anaeróbicas, ou seja, elas não precisam de oxigênio, então elas acabam tornando aquele meio pobre em oxigênio, e isso pode acabar matando as nossas minhocas e não é isso que a gente quer. E além disso, esse resíduo ele pode gerar mau cheiro. Então o que é que a gente tem que fazer? Quando a gente tem esse mau equilíbrio, a gente tem que ver se está muito úmido ou muito seco. E isso a gente vai equilibrar ou colocando um pouco mais de material úmido, né? No caso, restos de frutas, principalmente melão, melancia, são dois materiais que a gente pode colocar ali, porque a gente não vai precisar colocar mais água, né? Então, se a gente coloca água por conta própria, ali pode acabar ficando muito com excesso de água e isso pode, como eu disse, vai atrapalhar, vai aumentar muito a umidade. As frutas a gente já consegue ter esse equilíbrio na manutenção da umidade. E se tiver muito úmido, o ideal é colocar uma proporção, como eu falei, se eram 3 partes do material seco, colocar mais material seco. E se tiver também, como eu falei no começo, o chorume a gente também tem que ficar retirando, né, aos tempos, né? No caso aqui como eu uso uma composteira que é fechada, então eu tenho um filtrozinho, então a gente tem que tirar quando tá mais... Eu sei na altura da composteira transparente, eu sei onde tá, né? E nas outras eu vou meio que a cada 2, 3 semanas eu dou uma retirada daquele chorume para que não fique muito cheio ali. Então, e o processo continue. Uma outra forma também, como eu disse, casca de ovo é uma coisa que a gente agora eu não coloco mais na composteira porque ele acaba sendo um material que é muito grande, né? Ele demora um tempo ali muito tempo quando ele está muito grande para ser absorvido pelo solo. Então agora eu separo as cascas de ovo, não coloco mais na caixa de compostagem. E esses ovos, essas cascas de ovo, eu vou moer e vou utilizar ele como fortificante, né? Mesmo já tendo utilizado aqui, tem que fazer correção, porque a casca de ovo, como a gente sabe, é rica em cálcio. E isso é muito importante também para o crescimento das plantas. Então, isso é uma forma também da gente continuar a utilizar esse tipo de material. Uma coisa que é bom salientar é a não utilização de restos de animais, como resto de carne, resto de frango, pele de frango, ou então até mesmo fezes de animais. Isso por quê? Porque esses materiais, além da decomposição deles gerar mau odor, também pode atrair moscas
né? E outros animais, até roedores, animais que comem esses restos e causar mau odor. Então, é inerente que esses materiais eles vão gerar mau cheiro. Então, não é interessante a utilização deles, então eles devem ser descartados. A não ser que você tenha uma biocomposteira, né, e utilize biogás aí na sua casa, que aí você pode utilizar também esses materiais para esse fim. Bom, agora vamos falar da parte financeira. Eu tenho 3 composteiras aqui de 100 litros, que são aquelas composteiras pretas, e uma composteira menor, que é aquela composteira verde transparente, que ela tem 30 litros. Então vamos falar da menor, porque normalmente é o que você vai ter ali para sua casa e não vai gerar muita coisa, você pode colocar num cantinho ali da sua casa. Então, para aquela composteira verde ali, o que eu utilizei? Eu comprei aquela composteira, ela tem aquele recipiente lá, que ele custa R$36, se não me engano. A torneirinha, que ela custa R$5. A única coisa que eu tive que fazer, além disso, foi ter que furar ela com uma broca. Caso você não tenha, é legal você pegar o filtro. É que não tem aqui um. Então, pegar o filtro, fazer a marcação dele na borda ali, e até mesmo com uma tesoura, com um estilete, você cortar em volta para que aquela torneirinha ali ela se encaixe justamente no buraco que você fizer. Então é isso. E no mais, se você não tiver minhoca na sua casa, eu comprei foi naquelas lojas de pesca. Eles vendem das minhocas que, no caso da que eu utilizo aqui, são as californianas, né, que é uma minhoca mais vermelhinha, e a utilização delas é porque elas se alimentam, elas utilizam esse material muito mais rápido, então a decomposição com elas é mais rápida e elas estão sempre ativas. Então um potinho saiu por volta de R$7, R$8. Então o custo para você ter uma composteira em casa é muito baixo. E além disso, depois de 2, 3 meses, você pode usar esse composto orgânico nas suas plantas, no seu jardim. Então, 2, 3 meses, até 6 meses, dependendo da temperatura que a gente tiver na estação que a gente tiver. Se a gente tiver no inverno, vai demorar uns 6 meses e tal. Mas durante o verão, que é quando a gente tem temperaturas mais altas, chega até uns 2 meses ali a gente conseguir ter esse material já pronto para ser utilizado no nosso jardim ou nos vasos das nossas plantas.